A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a vocês aí um dia excelente, um dia abençoado na presença do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E você, querido, e a sua família são nossos convidados. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor, Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA, por estar aqui por mais esse ano à frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Então, querido, não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, dá um likezinho aí no canal, inscreva-se no canal e passe esse link aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração muito importante, ao qual eu quero compartilhar com você. Esse tema fala acerca de gratidão. E a pergunta para quem não quer calar: será que nós temos sido gratos com todas as pessoas que nós devemos ser gratos? E mais ainda, será que nós tenhamos sido gratos a Deus da forma que a gente deve ser grato a Ele, por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele proporciona nas nossas vidas? Então, esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Mas, querido, como nós fazemos sempre em todos os estudos da EBD, nós vamos estar aqui orando. Para quê? Para entregar esse momento nas mãos do Senhor, para que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas sim que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o desejo que eu tenho, e eu acredito que seja o desejo de Deus também para a sua vida, que tudo que eu venha falar aqui venha direto do coração dele para a sua vida. Então, se você puder, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos estar orando para entregar esse momento ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este dia na tua presença. Muito obrigado, Pai amado, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo alimento que tem chegado em nossas mesas em todos os dias. Muito obrigado, Pai amado, pelos livramentos que tu tem nos dado, principalmente aqueles que passam por despercebidos, sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também que tu tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E para essa semana, o Senhor colocou também um texto no meu coração, para nós darmos seguimento nesse estudo, falando acerca da gratidão. E esse texto está ali no livro de Salmos, 50:23. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia aí, para você poder acompanhar a leitura da palavra. Se você não estiver aí com a sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do computador, pela tela do seu celular. Amém? E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: aquele que me oferece a sua gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, veja, querido, que texto interessante da palavra de Deus. Não sei se você conhece esse texto ali de Salmos 50:23. O Senhor aqui já está começando a nos falar: aquele que me oferece a sua gratidão como sacrifício é o que me honra. Então, querido, é uma palavra forte da parte do Senhor, é uma palavra que realmente toca o nosso coração. E a gratidão, ela não é apenas um sentimento passageiro na vida do ser humano, mas uma atitude de vida que nos aproxima de Deus e nos leva a reconhecer sua bondade e provisão em todos os momentos das nossas vidas. Ao expressarmos nossa gratidão ao Senhor,
nós estamos honrando a Deus e demonstrando a Ele uma postura de humildade diante dEle e dependência dEle em todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia nos mostra que a maior prova de amor que Deus poderia dar ao ser humano, dar a mim e a você, foi entregar a vida do próprio Filho para que aqueles que neles crescem pudessem ter o quê? Pudessem ter vida eterna, pudessem ser libertos do pecado, pudessem adquirir a salvação em Cristo Jesus. Se não fosse, querido, por esse sacrifício, todos nós estaríamos condenados a passar o quê? Uma eternidade no inferno juntamente com o diabo. Mas o Senhor, querido, Ele teve misericórdia da minha vida, da sua vida, e pagou a preço na cruz do Calvário para que nós não pudéssemos passar, né, por essa situação desagradável de viver uma eternidade ao lado do diabo. E o amor de Deus também é revelado de outras formas na vida do ser humano. Mas o problema qual é? É que nós, a maioria das vezes, não conseguimos reconhecê-los. E isso, querido, não é nenhuma novidade para mim e para você. Não é nenhuma novidade nos dias de hoje. Se analisarmos alguns livros do Antigo Testamento, nós veremos que uma das coisas que mais irritava a Deus era o quê? A memória curta do povo. A memória curta daquele povo de Israel. E por que isso irritava o Senhor? Logo depois de uma tribulação, quando ela acabava, eles se esqueciam do livramento que Deus tinha dado para eles e da bênção que o Senhor havia derramado sobre a vida daquele povo, sobre a vida daquelas famílias. E aí o que eles faziam? Eles voltavam a levar uma vida de desobediência e de pecado diante de Deus. E a ira de Deus, por causa da ingratidão do povo, foi tão grande. O que Deus fez? Ele disse através do profeta Oséias um recado para esse povo. Ele diz: quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Aí ele diz: por isso virei sobre eles como leão e como leopardo ficarei a espiar junto ao caminho. Então essa foi a palavra que o Senhor deu para o povo e ainda disse mais: você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Então aqui isso causou uma indignação no Senhor, devido a essa atitude do povo de não reconhecer e não ser grato por tudo aquilo que o Senhor fazia para aquele povo. E isso aqui, querido, mostra que Deus espera de nós o quê? Mais do que obediência. Guarde isso. Deus espera de mim e de você mais do que obediência. Ele espera de nós o quê? Que nós sejamos também gratos por todas as bênçãos que Ele nos dá diariamente, por todas as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. E por isso, querido, nesse estudo de hoje, eu vou te mostrar 7 bênçãos do Senhor que nós não devemos esquecer no nosso dia a dia. Nós devemos guardar isso no nosso coração e não esquecer de maneira nenhuma. E uma dessas bênçãos que eu quero compartilhar com você é o nosso alimento, a nossa alimentação. Querido, você já parou para refletir sobre a importância dos alimentos na nossa vida? Pode aparentemente parecer uma coisa simples, mas pense em um momento em que você sentiu muita fome, se é que você já passou por isso. Basta algumas horas sem comer, o que acontece com o nosso corpo? Ele fica frágil, ele fica fraco, a gente fica desanimado. Então, nós, seres humanos, nós precisamos de comida, de alimento, para quê? Para viver, para nós pensarmos melhor, para nós ficarmos bem, para que nós possamos trabalhar. E aí, se nós precisamos de alimento, quem é que coloca o alimento à mesa? Quem é que coloca o pão em nossa mesa todos os dias para suprir as nossas necessidades? É o Senhor Todo-Poderoso. E aí, partindo desse princípio, veja o que Deus disse no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29 até o 30. Ele diz:
Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente. Aí ele diz, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego de vida. E aí ele diz no versículo 30, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim Deus fez com o povo, com a criatura, com o seu ser humano. Deus nos colocou aqui nesse mundo, mas ele proveu alimento para todos nós. Por isso, meu irmão, diante de um mundo cheio de injustiça, conforme eu e você sabemos, onde muitos morrem por causa de quê? De fome, por não ter o que comer, por não ter alimento. Então, eu e você, querido, devemos agradecer todos os dias pelo alimento que chega à mesa, pelo alimento que chega à mesa das nossas famílias. Nós temos que ser grato a todo momento. Então, se você não tem esse hábito de agradecer quando você vai fazer uma refeição, você agrada ao Senhor, que o Senhor, ele se agrada dessa sua atitude. Outra bênção que nós não podemos esquecer e temos que lembrar todos os dias é acerca do nosso trabalho. Se você tem um emprego hoje, agradeça ao Senhor por essa porta de emprego. Por quê? Porque foi Ele quem abriu essa porta para você. Pode até, querido, não ser um emprego que você quer, um emprego dos seus sonhos, mas antes de reclamar, nós devemos de pensar em milhões de desempregados que levam todas as manhãs sem a certeza de que conseguirão o quê? Encontrar uma forma de cuidar das necessidades mais básicas da sua família. Tem pessoa, por incrível que pareça, não tem condições de cumprir, de levar para casa um alimento que cuide das necessidades mais básicas da família. Amém? Então, nós temos que agradecer, querido, pela nossa alimentação da manhã, pela nossa alimentação do almoço, da tarde, do jantar. Isso é muito importante na vida do ser humano e agrada ao coração de Deus. Uma outra bênção, querido, que eu quero compartilhar com você, que Deus nos dá, é a nossa família. Existem milhões de pessoas nesse mundo que vivem o quê? Solitárias. Pessoas que vivem abandonadas, esquecidas, que a família abandonou e não quer saber. Pessoas que olham para o lado e não têm quem recorrer diante de um momento de dor, de angústia, diante de um momento difícil. Ela olha para um lado e olha para o outro, ela não tem ninguém, ela não tem um familiar para socorrer. Então, querido, você que está me ouvindo aqui hoje, se você tem uma família ao seu lado, você tem um grande tesouro em suas mãos, você tem um grande tesouro diante de você, e dê graças a Deus por isso, querido. Eu sei que as pessoas, elas não são perfeitas, e que toda família tem os seus problemas, tem as suas adversidades, como na minha tem também. Nenhuma família é perfeita na face dessa terra, mas mesmo assim, querido, a família é o pilar da nossa existência. Guarde isso. A minha família, a sua família é um pilar da nossa existência. Família é um projeto de Deus aqui para essa terra. E nos traz o conforto de que não estamos sozinhos, como essas pessoas que eu te falei que são abandonadas, que olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para pedir uma ajuda, para pedir um socorro. Então, querido, nós temos que cuidar dessas pessoas e amá-las a todo momento, independente das diferenças que possam exigir, das divergências de opiniões. Se nós fizermos isso, querido, nós estaremos reconhecendo essa bênção do Senhor em nossas vidas, que é a nossa família. E o apóstolo Paulo, ele já falou isso através da palavra de Deus para mim e para você. Quando você vai ali, querido, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma palavra. Ele diz, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, ele diz, negou a fé, e é pior do que o descrente. Então, veja, é a palavra de Deus que está falando para mim e para você, aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, por isso, querido, quando você for orar, não se esqueça de agradecer o Senhor pela vida dos seus pais, pela vida dos seus irmãos, do seu cônjuge.
dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo e de todas as outras pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, do seu dia a dia, da sua família. Nós temos essa obrigação de orar por todos, como também pela nossa família. E aproveite também para quê? Para pedir ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele alcance o coração daqueles que ainda não conheceram a sua palavra, o seu amor, a sua bondade, a sua salvação. Uma outra bênção, querido, que nós não podemos esquecer nunca, a oportunidade que surgem durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida aqui nessa terra. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. O Senhor está nos dando oportunidade a todos os momentos das nossas vidas. E aí, querido, por que será que parece que é muito mais fácil reclamar da vida do que lutar, do que trabalhar, do que buscar uma amizade, buscar uma pessoa para poder nos ajudar? Porque a grama do vizinho parece ser mais verde do que a nossa. Muitas das vezes tem pessoas com esse tipo de pensamento, que tem pessoas mais abençoadas do que ela. Não. Isso acontece porque nós temos a tendência de achar que nada dá certo para nós e que nós estamos muito longe de alcançar tudo que sonhamos e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas o Senhor, querido, pode ter certeza que o Senhor, Ele nos proporciona oportunidade a todo momento. Nós que às vezes não vemos, por falta de buscar intimidade com o Senhor, por falta de buscar ler a palavra de Deus, por falta de buscar resposta na palavra de Deus. E isso, querido, não é verdade. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de crescer. Guarde isso. Pode reparar, querido, que todo dia o Senhor, Ele te dá a oportunidade de crescer e de melhorar em todas as áreas das nossas vidas. Acontece, querido, que nós não enxergamos essas oportunidades porque estamos mais preocupados em reclamar e focar em nossas carências e vontades que estão longe da vontade de Deus. Muitas das coisas que nós queremos não está em linha com a vontade de Deus. E aí o que Deus faz para nos ajudar? Ele não permite que aconteça nas nossas vidas. Tem portas que a gente pede para que Deus abra, que não é da vontade dele abrir essa porta para nós. Então nós temos que ter esse tipo de visão, esse tipo de intimidade com o Senhor para ter esse entendimento. Às vezes, querido, uma pessoa surge no nosso caminho para poder nos abençoar, e muitas das vezes a gente deixa passar por despercebidos. Não, isso não é para mim, não é isso que eu quero. Não procura buscar em Deus se aquela pessoa realmente está com a intenção de nos ajudar, de trazer o melhor de Deus para a nossa vida. Ou quem sabe, querido, a chance de começar a fazer um curso novo. Às vezes aparece a oportunidade de fazer curso gratuitamente. E muitas das vezes a gente deixa passar essas oportunidades sem agarrá-las. Muitas das vezes a oferta de emprego bate na nossa porta, mas às vezes por não ser na nossa área, a gente deixa passar. A gente não busca no Senhor para poder entrar naquela porta de emprego e o Senhor ir nos abençoando para chegar onde a gente quer, ou chegar aonde o Senhor quer. Enfim, querido, as portas que Deus abre são muitas nas nossas vidas. Basta que nós saibamos identificá-las e aproveitá-las ao máximo. A Bíblia, querido, no livro de Efésios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15, nos fala acerca disso. A palavra de Deus nos diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, a palavra aqui em Efésios 5,15, ela nos instrui para que nós venhamos a agir como sábios. Ela diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. É a palavra de Deus que está falando. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. E diz, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Então, eu e você, nós temos que procurar buscar entender e sermos sábios para ver qual é a verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas. Não começarmos a tomar atitudes precipitadas e muitas das vezes perdendo grandes oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Então, meu irmão, murmure menos e agradeça mais ao Senhor. Nós temos que murmurar menos e agradecer mais ao Senhor. Muitas oportunidades surgem no nosso caminho, mas logo se vão embora. Por quê? Porque nós não fomos capazes de reconhecer e sermos gratos pelaquela porta que abriu. Presta atenção que eu vou te dizer. Muitas bênçãos, muitas portas de oportunidade aparecem nas nossas vidas como grandes dificuldades. Só que nós temos que ter sabedoria em Deus para ver que muitas dificuldades que se colocam diante de nós são oportunidades que o Senhor está nos dando de nós crescermos. Uma outra bênção, querido, que nós não podemos deixar passar despercebida das nossas vidas, a capacidade de aprender e de viver. Vamos falar mais um pouco sobre o nosso cérebro. Nem os computadores mais avançados já criados pelo homem são capazes de processar e armazenar tantas informações como o nosso cérebro. Eu não sei se você sabia disso. Também não há tecnologia no mundo capaz de criar e transmitir tanto ensinamento quanto o nosso cérebro. E isso, querido, graças à capacidade do nosso cérebro que o Senhor nos deu. Nós podemos aprender coisas que parecem tão complicadas, como, por exemplo, fazer fórmulas, fazer cálculos, aprender matemática e tantas outras coisas que são muito difíceis, mas o nosso cérebro é capaz de nos fazer aprender, de nos fazer realizar essas tarefas. Como também falar outro idioma, o nosso cérebro é capaz de nos dar essa sabedoria para que nós venhamos a falar outro idioma. Ele também é capaz, né, de captar experiências que vivemos em algum momento de nossas vidas e armazená-las em nossa memória para quê? Para sempre, para que nós não venhamos a esquecer. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Sabe aquele sentimento de saudade que vem quando nos lembra da comida, né, da nossa mãe, da nossa avó, quando nós éramos criança? Ou que aquela sensação boa de quando ouvimos uma música da nossa infância, da nossa juventude? Tudo isso é o nosso cérebro que nos dá capacidade de captar, armazenar e guardar. Então, essas são as experiências captadas e guardadas pela nossa mente, que nós temos que valorizar, que nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias. Por isso, querido, nós não podemos deixar de agradecer a Deus por ter nos presenteado com um órgão tão fantástico quanto esse, que é o nosso cérebro. Será que você já algum dia agradeceu ao Senhor? Senhor, muito obrigado pelo meu cérebro. Muito obrigado por eu entender as coisas, por eu aprender. Então, isso é um órgão que o Senhor nos proporcionou e que nós temos que agradecer a Ele todos os dias. Uma outra bênção, querido, a ajuda de Deus em todos os momentos. Nós temos que agradecer. O Senhor, Ele nos ajuda a todo momento. Muitas das vezes nós não percebemos isso. E Jesus nos diz isso através da palavra dele, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Ele diz, Jesus nos prometeu, peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, receberá, o que busca, encontrará, e aquele que bate, a porta será aberta. Então o Senhor é um Senhor que nos ajuda em todos os momentos das nossas vidas. E como é bom, querido, saber que o Senhor está pronto para nos ajudar, para nos abençoar, para nos atender em tudo aquilo que pedimos e em tudo aquilo que precisamos. Querido, por mais que tenhamos problemas no dia a dia e batalhas espirituais que são muitas, na minha e na sua vida nós enfrentamos muitas batalhas espirituais, nós sempre podemos contar com a ajuda do nosso Deus.
Graças ao seu amor, nós podemos pedir, buscar, bater em sua porta sempre que quisermos e precisarmos. Ele nos disse isso, conforme lemos aqui em Lucas 11, capítulo 9, versículo 10. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Então, isso aqui é a palavra do Senhor que está falando comigo e com você nesse dia de hoje. Mas o que é muito importante nós entendermos, nem sempre nós vamos entender a sua resposta. Nem sempre a resposta do Senhor vai ser a resposta que nós queremos receber ou a resposta que nós precisamos. Porque o Senhor ele vai sempre ver o melhor para a minha vida e para a sua vida. E às vezes nós não vamos até concordar com as respostas do Senhor. Mas o Pai, querido, sempre nos ouve e nos responde. Então, meu irmão, nunca se esqueça de agradecer a ajuda espiritual que o Senhor te dá, a ajuda familiar, a ajuda profissional, a ajuda material, que Deus nos dá todos os dias para nos abençoar. Uma outra coisa que nós não devemos esquecer nunca, querido, esperança da vida eterna. Como eu disse no início desse estudo, querido, a maior bênção que Deus poderia derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida do ser humano, é a salvação através da morte e ressurreição de Jesus. Isso é um preço impagável para mim e para você. E graças, querido, a esse sacrifício tão grande, nós podemos ter a certeza de que em Cristo temos vida em abundância e, o mais importante, a salvação e a vida eterna. Isso aqui, querido, é uma maravilha para mim e para você. Antes da vinda de Jesus, todos nós estávamos o quê? Condenados. Por quê? Por causa dos nossos pecados. E o nosso destino seria o pior possível. Qual seria o nosso destino? Passar uma eternidade ao lado do diabo no inferno. Essa seria a nossa eternidade. Mas Jesus, querido, pagou essa conta por nós, por mim e por você, para que nós não passássemos por essa situação. Então, querido, nós devemos seguir o conselho de Paulo, quando ele nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, para você guardar e depois você ler na sua Bíblia. Já que estamos recebendo um reino inabalável, preste atenção, já que eu e você estamos recebendo um reino inabalável, sejamos o quê? Agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. E quando ele diz aqui, Paulo, para nós adorarmos o Senhor de modo aceitável, é com quê? É com reverência, com temor, com gratidão. É isso que Paulo está nos falando aqui através da palavra do Senhor. Então, meu irmão, nunca se esqueça disso. Nós não merecíamos nada. Eu não merecia nada, você não merecia nada. Mas através de Jesus, temos tudo o que precisamos e muito mais, conforme nós já vimos aqui no que estudamos hoje. Então, por isso, todos os dias, nós devemos de dizer ao Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo que tu tem me proporcionado. Obrigado pelo alimento, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pelos livramentos que tu tem nos dado, pelas portas de emprego. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, pelo meu esposo, pela minha esposa. Muito obrigado pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo. Que nós tenhamos, querido, essa humildade e essa gratidão em nosso coração de sermos gratos a tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Amém? Então, esse foi o estudo, querido, que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Então aí, querido, onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando acerca desse tema que o Senhor nos proporcionou aqui hoje, que fala a respeito de gratidão. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Quero te agradecer por esse tema abençoado que tu nos proporcionaste hoje, Pai amado, acerca da gratidão. Como nós falhamos, Pai amado. Como muitas das vezes somos ingratos por tudo aquilo que tu nos proporciona. Mas que hoje, Pai amado, essa palavra tenha entrado em nosso coração e que essa palavra faça morada, que nós possamos entender que tu nos beneficia a todo momento,
que tu nos abençoa a todo momento. E nós temos, Pai amado, que sermos gratos por isso. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações dos teus queridos e queridas que estão aqui hoje assistindo. E que essa palavra tenha ido como semente a esses corações de terra fértil. E que essa semente, Pai amado, se multiplique a 100 por 1 em cada coração, Senhor. E que eles possam ser gratos por tudo aquilo que tu tem feito na vida de cada um deles. Que essa palavra, Pai amado, possa ter sido a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa? Linda, abençoada, acerca da gratidão que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje. Essa palavra, querida, edificou a minha vida, fortaleceu a minha fé, abriu o entendimento para que eu seja mais grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Que você possa também, querido, ter recebido essa palavra dessa mesma forma e passe a partir de hoje agradecer pelos mínimos detalhes que o Senhor faça na nossa vida. E, querido, o Senhor, ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar aí até esse momento, buscando conhecimento da palavra dele, para poder aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, ele se agrada muito dessa sua atitude. Então, todos os domingos, precisamente às 16 horas, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ser abençoadas, como nós fomos abençoados aqui hoje. Eu fui muito abençoado com essa palavra na minha vida, você foi também? Então dá um glória a Deus, um aleluia, dá um likezinho aí no canal, se inscreva no canal, pega esse link, com certeza o Senhor vai colocar no seu coração uma pessoa que precisa ouvir essa palavra acerca da gratidão. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Ficamos ali na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Eu tenho certeza, querido, se você nos fizer uma visita, tem uma palavra de Deus te esperando na ADMA que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? No seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, eu não tenho sombra de dúvida que essa palavra vai ser abençoadora para a sua vida. Então, não falte, nos faça uma visita que vamos estar lá de braços abertos te aguardando. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, querido, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí onde você estiver, se você puder, querido, você diga amém.